Daí, pessoal, mais uma resolução. Simplificando-se a expressão seno de π menos x sobre cosseno de 3π sobre 2 mais x, obtém-se. Bom, para esse tipo de exercício, eu vou te mostrar aqui uma regra prática que funciona muito bem. Vou colocar aqui, então. Regra prática para esses exercícios, nessas expressões trigonométricas em função de um arco geral, né? Que tem um arco, π menos x é um arco geral, é um arco em função de um valor x. Bom, a regra prática diz o seguinte: se a quantidade de π for uma quantidade inteira, então vou colocar aqui, ó, se a quantidade de π é inteira, eu manter a função. Mas se a quantidade de π for quebrada, não é um valor não inteiro, vou pôr assim, ó, quantidade quebrada, uma quantidade não inteira de π, usar a cofunção. Já vamos ver o que é essa cofunção. Então, isso aqui é um passo aí dessa regra prática. O segundo passo, para definir o sinal, o que eu faço? Eu atribuo um valor para x. E um valor bem adequado, um valor que funciona muito bem, é o 30 graus. Então, vou botar como sugestão atribuir x igual 30 graus. Funciona para qualquer valor que tu venha atribuir no lugar do x, mas eu sugiro o 30 graus, ele fica muito interessante. Então, se a quantidade é inteira, eu mantenho a função. Se a quantidade de π é uma quantidade quebrada, eu uso a cofunção. E aí, para o sinal, eu atribuo x igual a 30 graus. Simples assim. Vamos ver o que é essa tal de cofunção aí. Bom, eu tenho seno, eu tenho tangente e eu tenho secante. Por assim, ó, seno, eu tenho tangente e tenho secante. Quem são as cofunções? A cofunção do seno é só botar a palavra cosseno. A cofunção de tangente é só botar prefixo cotangente. A cofunção de secante também é só colocar o prefixo cossecante. Então, as cofunções, elas são encontradas acrescentando o prefixo ou tirando o prefixo Seno tem como cofunção cosseno, assim como cosseno tem como cofunção o seno. Tangente, da mesma forma, tangente, cofunção cotangente, cotangente, função tangente, a secante da mesma forma. Então, na cofunção, tu bota o ou tira o Quando é que eu sei que eu tenho que botar o ou tirar o Quando a quantidade é inteira de π, eu mantenho a função. Quando a quantidade de π é quebrada, eu uso a cofunção. Começando, então, na aplicação desta resolução. Traço aqui de divisão. Seno de π menos x. A quantidade de π aqui é uma quantidade inteira ou quebrada? A quantidade inteira é 1π. Então, eu vou manter a função. Então, eu tenho aqui seno
e sempre vai ser do arco x. Então, mantenho seno de x. Então, quantidade inteira, mantive a função. Só falta definir o quê? O sinal. Como que eu defino o sinal? Atribuindo x igual a 30. Isso é um artifício. Se o x é 30, olha só, aqui eu tenho π menos x, eu tenho π menos 30. Transformando esse π aqui para 180 graus, no rascunho, eu fico com um seno de 180 graus menos 30 graus. Então, isso aqui, como esquema, é o seno de 150 graus. E o seno de 150 graus é um seno positivo, já que ele está no segundo quadrante. Vou fazer o desenho rapidinho aqui, ó. Eu tenho aqui 150 no segundo quadrante, e no segundo quadrante eu tenho senos positivos na parte de cima. Então, já sei que aqui é mais seno de x, ou simplesmente seno de x. Agora, o cosseno de 3π sobre 2 mais x. Observa que 3π sobre 2 é uma quantidade quebrada de π. Vai dar 1,5π. Se a quantidade ela é quebrada de π, eu uso a cofunção. Então, em vez de eu trabalhar com o cosseno, mantendo a função, eu vou trocar para a cofunção, e a cofunção do cosseno é o seno. Então, aqui eu também tenho seno e, lembra, né, sempre do arco genérico x. Seno de x. Está faltando o sinal aqui na frente. Como que o sinal é definido? Atribuindo, como regra prática, x igual a 30 graus. Então, vou pensar aqui, ó, é cosseno, aí eu tenho que usar a função original do exercício, né? Cosseno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o mesmo que 270 graus. 270 graus mais o x, ou seja, mais 30 graus. Mais x mais 30 graus. Então, isso é o mesmo que cosseno de 300 graus. O 300 graus, ele se localiza nesse quadrante aqui, ó, no quarto quadrante. Mais ou menos, né, por aqui, é o 270 mais 30 graus. Então, aqui estaria o 300 graus. E a projeção do 300 graus no eixo dos cossenos é uma projeção que se dá na parte da frente do eixo dos cossenos, na parte positiva. Portanto, o cosseno de 300 também é positivo, então aqui é mais seno de x. Então, eu fiquei com seno de x sobre seno de x, e isso resulta 1, alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.